hoje vai falar sobre a polêmica dessa semana, sobre o bloqueio do WhatsApp, que você, não sei se você já está respirando mais aliviado aí, já conseguiu entrar, já mandou oi no grupo da família já, porque começou a voltar o WhatsApp no Brasil, pois que no começo da tarde um desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe determinou que as operadoras colocassem o aplicativo de novo no ar. Então, ontem, um juiz da comarca de Lagarto, em Sergipe, determinou que o aplicativo fosse bloqueado por 72 horas, porque o aplicativo os donos, né, o Facebook, o WhatsApp, não estavam revelando dados sobre uma quadrilha de tráfico de drogas que atua ali na região. E aí, como uma espécie de castigo, esse juiz determinou que o aplicativo fosse bloqueado. Hoje, o Tribunal de Justiça do Ceará revogou a decisão. Então, a gente vai para entender um pouco por que isso acontece, por que um juiz tem um direito de tomar uma decisão que impacta na vida de 100 milhões de pessoas que usam o aplicativo. Será que a medida é desproporcional? Será que ele está correta? O WhatsApp não deveria mesmo liberar os dados que a Justiça está pedindo? Não é uma obrigação deles, já que eles atuam aqui no Brasil? Para discutir essas questões, eu estou aqui hoje no estúdio da TV Folha com o Francisco Brito Cruz. Ele é diretor do Internet Lab, que é um centro de pesquisa em Direito e Tecnologia, e com o Renato Opsi-Blum, advogado, que é professor de Direito Digital do INSPER. Obrigado a vocês por estarem aqui. Francisco, vou começar então com você. O WhatsApp não tem obrigação de liberar os dados, eles atuam aqui no Brasil, eles têm, usuários brasileiros, o Brasil tem uma lei, um juiz brasileiro determinou que eles divulgassem certas coisas, não é uma obrigação deles divulgar isso? Olha, a primeira coisa que a gente tem que começar a conversar é quais são os dados que o juiz pediu lá em Sergipe, né? Então a gente está falando de conteúdo das comunicações, a gente está falando dos registros de acesso ao aplicativo, ou seja, quando eu no meu celular acessei aquele aplicativo e de qual conexão que eu acessei, a gente está pedindo os telefones das pessoas que estavam sendo investigadas ali, quais eram as contas de WhatsApp que tinha, ou seja, era conteúdo das comunicações, era metadados, que é esses dados sobre os dados, os registros de acesso à aplicação, por exemplo. Dependendo do tipo de dado, a proteção é diferente, né? Dependendo do tipo de dado, o regime jurídico é diferente. No caso do conteúdo das comunicações, o que a gente tem que falar é que o WhatsApp não é obrigado a guardar a comunicação de ninguém a priori. Não existe obrigação legal do WhatsApp guardar o conteúdo de conversas de ninguém. O que existe do WhatsApp, obrigação do WhatsApp guardar, são justamente esses metadados, os registros de acesso à aplicação, que é basicamente os rastros de quando eu entrei no WhatsApp, quando eu saí do WhatsApp, quando eu usei o WhatsApp e a partir de qual conexão. Mas é porque o que eles justificam é que nem isso eles guardam, que eles têm apenas o telefone das pessoas, que é o único dado que eles pedem quando uma pessoa começa a usar o WhatsApp. Se eles não estiverem guardando isso, eles estão indo contra a legislação brasileira, Renato? Bom, fazer só um adendo. Uma boa tarde a todos. Existe hoje um problema, nós temos um grande problema. Você até começou abrindo o programa aqui, o nosso bate-papo, dizendo podem respirar mais aliviados, porque agora o WhatsApp voltou a funcionar. E a gente até brinca e fala, mas será que nós não iremos respirar mais angustiados, porque nós receberemos uma avalanche de mensagens? É o que acontece com a tecnologia hoje. Então, a tecnologia hoje ela vem para nós de uma forma avassaladora. Ela vem muito mais rápido do que a nossa capacidade de legislar, muitas vezes até de perceber e de entender esse contexto. Então, usando o exemplo do WhatsApp, nós somos 100 milhões de pessoas usando o WhatsApp. E muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas que usam o WhatsApp, talvez não sequer tenham lido os termos de uso do WhatsApp. E indo direto para a tua questão, existe uma previsão mínima nos termos de uso da guarda de algumas informações. Isso não está muito claro, mas existe essa previsão. Pela lei brasileira, e aqui estamos falando também do Marco Civil da Internet, mas pela lei brasileira, quando o efeito da prestação do serviço ou do fato acontece aqui em território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. A lei brasileira, ela obriga, como disse o Francisco, a guarda dos registros de acesso, de criação, o IP, a data, hora, nesse caso o número de telefone também, porque está vinculado ao serviço. Porém, existe um momento em que a aplicação, o produto, o serviço, no caso o WhatsApp, pode ser obrigado a guardar outras informações, inclusive o conteúdo das conversas. Que momento é esse? A partir
da existência de uma ordem de um juiz. Então, se o juiz entende que é o caso de fazer essa interceptação, ele envia a sua ordem e diz, aplicação XYZ, a partir desse momento comece a gravar. E a gente vai ter uma outra discussão, que é muito oportuna aqui, que é técnica, se dá ou não para fazer isso. Porque eles dizem, uma das justificativas ainda mais agora que desde abril eles terminaram um processo de implementação da criptografia end-to-end, então da onde a mensagem sai até onde a mensagem chega, ninguém tem acesso a nada, só as pessoas da própria conversa. Se uma empresa tem uma impossibilidade técnica como essa, que eles alegam ter, que eles têm que criar um mecanismo, adaptar o mecanismo para o Brasil, porque eles atuam aqui? Olha, aí entra uma importante questão, que é essa questão, assim, dado que são dados diferentes, sim, os registros de acesso à aplicação, a legislação é mais clara. No caso do conteúdo das comunicações, pode a empresa implementar um sistema de criptografia de ponta a ponta, no qual o conteúdo das conversas só conseguiria ser lido se tivesse numa ponta ou na outra? No fluxo ele não dá para ler? Não existe disposição legal que proíba a implementação da criptografia ponta a ponta no Brasil. Nada proíbe. E ela é, de fato, na minha opinião, muito importante para garantir a segurança desse tráfego de dados. Porque o que passa no tráfego de dados do WhatsApp são informações muito sensíveis e muito pessoais a respeito de todo mundo. Senha de banco, fotos íntimas, fotos de família, as mensagens que a gente troca o dia inteiro, sigilo, coisa que é guardada para o sigilo profissional, uma série de informações que precisam ser protegidas. E a criptografia é importante por isso, porque ela protege essas informações. Nada impede que a empresa implemente esse sistema de criptografia, ou seja, o argumento, se é de fato uma criptografia de ponta a ponta, o argumento que a empresa não consegue acessar, ele é verdadeiro. Se esse sistema está de fato implementado, você não consegue abrir uma brecha no meio e puxar a informação. E aí entra o ponto. Pode a justiça ou a legislação abrir essa brecha intencionalmente? É o debate que aconteceu lá nos Estados Unidos, né, sobre Apple versus FBI. Não sei se você quiser comentar. Lembrar para as pessoas, uns meses atrás houve um atentado em São Bernardino, na Califórnia, e aí a justiça americana, enfim, o FBI, queria informações do smartphone de um dos acusados. A Apple se negou a repassar essas informações. E aí criou-se uma briga jurídica até que o FBI conseguiu dar um jeito ali e ele mesmo criptografou a informação, conseguiu um jeito ali de não precisar entrar em termos judiciais. Contrataram hackers e conseguiram resolver a situação. Então, mas voltando à tua pergunta, né, aquela questão, a empresa é obrigada a dar um jeito? Né, porque eu tenho uma ordem de juiz dizendo, intercepte e me mande este conteúdo. Como o Francisco colocou, pode até haver a possibilidade de interceptação, mas aquele conteúdo vai estar embaralhado. Como é que eu desembaralho? Interceptar dá, mas como é que eu desembaralho? Porque eu preciso entender aquele conteúdo. E duas questões podem acontecer. A primeira delas, a empresa vem e diz, eu não tenho efetivamente condição de quebrar essa criptografia. E aí a gente volta à questão da lei brasileira. Se a lei brasileira dá a possibilidade do juiz dar esta ordem, e essa ordem deve ser cumprida, então, o que se questiona é se esse produto serve ou não para o Brasil, porque em tese estaria em desacordo com a lei brasileira neste ponto, porque o juiz está mandando e ele não está cumprindo. E aqui vai uma consideração, nós não temos a resposta, se é possível quebrar ou não. Essa resposta será dada oportunamente em algum processo por alguma perícia técnica. Então, em algum momento, algum perito oficial vai ser nomeado e vai dizer se isso é possível ou não. Porém, quem desenvolve uma aplicação, um programa de computador, um software, por essência, por fundamento, tem acesso ao código-fonte. Até por isso que existem as atualizações e os aprimoramentos, inclusive. Então, existe essa possibilidade, a princípio, pela própria informática, de você mexer, acessar, alterar. Na criptografia em especial do WhatsApp, é um protocolo, é um algoritmo que é utilizado por uma empresa que foi comprada pelo WhatsApp. Então, em tese, o WhatsApp tem esse controle, poderia ter este acesso e poderia fazer essa modificação. E dentro dessa consideração, muita gente não atualizou para a última versão, que é onde tem a criptografia end-to-end, ponto a ponto. Então, essas pessoas que não atualizaram, em tese, elas podem ser monitoradas se houver uma ordem judicial para isso. Resumindo na tua pergunta, pode acontecer, por exemplo, de eu ter uma situação em que uma aplicação não vai poder, pode ser proibida de ser
de explorar o mercado brasileiro? Resposta, em tese, é positivo, porque isso vai contra a legislação brasileira, na medida em que o juiz mandando, ele tem que ter a sua ordem cumprida, obedecida, a não ser que você recorra e consiga reverter esta ordem. Isso em tese. Agora, o momento que nós vivemos é outro. É aquela questão da evolução tecnológica, normalmente avassaladora. Então, o que aconteceu no caso do WhatsApp? As pessoas começaram a usar e a lei veio depois. Será que dá para reverter isso? Será que nós vamos conseguir fazer com que a lei venha antes? Tem algumas coisas que o professor Renato falou que eu queria comentar. A primeira coisa, nem toda aplicação que tem uma ordem, né, judicial para acessar algum conteúdo e ela não cumpre, vai ser um caso que a aplicação em si fere a legislação brasileira, né? De fato, pode ser impossível tecnicamente. Se a empresa não é obrigada a armazenar aquele conteúdo antes, se ela implementou um sistema que torna o seu acesso impossível àquela informação não é possível de ser acessada. É quase como você querer grampear uma ligação que já aconteceu. Você não tem acesso. Não é possível, tecnicamente, do jeito que o serviço se organiza, você acessar aquele conteúdo. Aí entra o ponto. É razoável a gente mexer no código-fonte para colocar o que os americanos chamam de backdoor, quase como uma brecha intencional mesmo, para acessar aquele conteúdo? O debate que tem sido feito nos Estados Unidos é que isso é muito perigoso. Né? Isso e por isso que não é à toa que o FBI escolheu o caso do terrorista, né? O caso de San Bernardino, justamente porque é um caso de segurança nacional que mexe com os brios de todo mundo lá. Se fosse um caso de roubo simples, talvez não fosse tão forte o argumento do FBI para instalar um backdoor. E aí, qual que é só sintetizando, o argumento por que é perigoso um backdoor? Porque você põe em risco a integridade da segurança do sistema inteiro. Né? Então, o que a Apple disse? Não é que eu não quero resolver esse caso, é que se eu criar um backdoor, ele vai ser aproveitado por gente mal intencionada e não só por aqueles que querem resolver os crimes. Eu vou tornar a segurança do meu dispositivo, no caso do iPhone, nesse caso, muito mais fraca do que ela é hoje. Eu vou jogar no lixo anos de pesquisa em segurança de informação. Porque aí tem uma questão, e aí muita gente... E aí, por exemplo, durante a madrugada houve um desembargador que chegou a negar o recurso do WhatsApp, manteve o serviço bloqueado. E aí, na decisão dele, ele cita, por exemplo, o Marco Civil da Internet. E tem muita gente culpando o Marco Civil da Internet por, às vezes é um pouco comentarista de portal ali, sem muita base, mas essa crítica existe, de que o Marco Civil da Internet abriu portas para que esse tipo de coisa acontecesse. O primeiro juiz, Marcelo Montalvão, sustenta muito da decisão dele em cima de artigos do Marco Civil da Internet que falam de sigilo e do que os órgãos têm que guardar ou não. Francisco, você acha que do modo como o Marco Civil for formulado, ele abriu brechas para esse tipo de coisa? Eu acho que as brechas já existiam. Existe uma legislação de processo civil, existe uma legislação civil de processo penal, ou seja, existe todo o ordenamento jurídico brasileiro onde constrangimentos a empresas para cumprir alguma determinação judicial são comuns, e isso está na história do judiciário brasileiro. Então, dizer que o Marco Civil é uma peça legislativa que veio do nada e que mudou essa história só para esse caso, eu acho que é um exagero. Do outro lado, o ponto se torna um pouco o seguinte... em que pontos que o Marco Civil permite e se, principalmente, na minha opinião, esse tipo de decisão se torna proporcional ou não. Né? Se é proporcional você suspender o serviço para 100 milhões de usuários no Brasil todo, para você tentar constranger para a entrega de informações em um caso, em uma comarca específica. Então, se o Marco Civil permite ou não, eu acho que a legislação brasileira permite constrangimentos desse tipo, mas esse tipo de constrangimento agora, ou mesmo a prisão do vice-presidente do Facebook para a América Latina, que é no mesmo caso, são medidas extremas, radicais e que dificilmente vão levar essa briga para algum lugar de alternativa, para algum lugar de resolver os problemas. Os problemas vão ser resolvidos com conversa, com diálogo, com cooperação, com a gente tentando entender como é que os serviços funcionam e solucionando qual é que é a melhor alternativa que não vai, enfim, prejudicar nem o usuário, nem vir para radicalismo. Estou lembrando aqui de um caso, o caso do bloqueio do YouTube. Né? Aconteceu, acho que 5 ou 6 anos atrás. Da Cicarelli. Nós tivemos essa situação e a polêmica, naquela época, já tinha se instalado. Mas lembrei também de uma frase de um ex-chefe de Estado da Prússia,
1800 e pouco, do Otto von Bismarck. Uma das coisas que ele falava, ele é bem interessante, tem várias passagens, mas ele dizia o seguinte: não queira saber como as leis são feitas. A mesma coisa da salsicha, é o paralelo que ele fazia. Então, não queira saber como você faz a salsicha, é a mesma coisa com a legislação. Quando nós falamos em tecnologia, a situação piora um pouco. Porque tudo é muito novo, tudo é muito dinâmico e nós estamos falando em mudança de comportamento. É natural, até por força da essência do direito, que nós tenhamos interpretações divergentes. Não existe lei perfeita, né? Voltando ao von Bismarck. E nesse caso hoje, o que está acontecendo? Nós temos, de um lado, para ficar até mais fácil, de um lado, as autoridades. De outro lado, os usuários. E no meio disso tudo, nós temos uma nova pessoa, que se chama aplicação. Esta aplicação é que detém um sistema que todo mundo depende, todo mundo usa, e que, por sua vez, tem dados, tem informações essenciais a investigações criminais, ou até envolvendo ilícitos civis, ofensas à honra, roubo de segredos industriais, seja lá qual for o ilícito. E esta pessoa acabou ficando uma pessoa essencial. A justiça acaba dependendo, muitas vezes, dessas informações, e sem essas informações, as investigações correm o risco de não evoluir. Então, a pergunta que se faz é o seguinte: como é que nós vamos fazer para equilibrar isso tudo? Porque a gente tem, de um lado, como colocou muito bem o Francisco, a questão da privacidade. Por outro lado, eu faço questão de chamar atenção para o cumprimento da lei. Por outro lado, existe um risco natural, que a gente comunga desse entendimento aqui, do software, de um programa. Então, um programa de computador, por natureza, ele já nasce com vulnerabilidades, com bugs, como nós chamamos. Então, se eu faço um backdoor, como o Francisco colocou aqui, eu corro o risco de aumentar a vulnerabilidade ou aumentar o risco. Por outro lado, eu tenho, do ponto de vista legal, uma grande justificativa. Se eu tiver um problema, eu estou atendendo uma ordem judicial. Vocês acham que esse, então, vai ser um cabo de guerra eterno e que a gente nunca vai conseguir resolver? Eu acho que tem uma coisa importante, que é o seguinte: não necessariamente a narrativa tem que ser a narrativa que a gente está conversando, tem que ser a narrativa de, olha só, eu vou desobedecer a justiça brasileira até o final, porque afinal de contas, se está operando no Brasil, tem que fazer algum esforço para cooperar com as autoridades brasileiras, e isso tem que ser colocado, né? Então, quando o juiz dá uma ordem dessa, ele está se sentindo alijado de um poder, de acesso, de uma capacidade, e ele entende que a legislação brasileira está sendo desrespeitada. A empresa precisa perceber isso e tentar lidar com o fato de que ela não pode desrespeitar a legislação brasileira, e fica até um ranço de soberania, né? Fica até uma questão de soberania. Não, você está em outro país, por que você está operando aqui e tal? Então, de um lado, a gente precisa entender o lado do juiz nesse ponto. Olha, ele deu essa medida para tentar constranger uma coisa que ele não tem mais instrumentos de fazer, acabou fazendo isso. Por outro lado, e aí o que eu acho bem importante não necessariamente todas as informações para você solucionar um crime estão com o WhatsApp. Você tem vários outros jeitos de investigar, várias outras informações que você pode tentar acessar, e acho que é importante que a gente diga que as autoridades também não estão 100% corretas em querer qualquer dado a qualquer momento, né? Elas têm outros jeitos de investigar, e não porque na cabeça delas aquele dado tem que ser acessado, aquele dado é o melhor possível, que aquele ente tem aquele dado, né? Então tem que ter uma pertinência para quem você está pedindo aquilo, e do outro lado você também precisa perceber que tem outro jeito de você investigar crimes, né? Um exemplo, tem países onde a criptografia é respeitada, onde o WhatsApp não cai e que os crimes são solucionados, né? A Europa inteira está aí para dizer isso. Então, o serviço opera... Qual seria a diferença? Como assim? Mas aí por que lá funciona, o sistema funciona, não tem esses problemas? A gente vê notícia de que a França derrubou o WhatsApp para investigar alguma coisa. Enfim. Eu acho que aí tem a gente está caminhando no entendimento do que essas ferramentas significam e como é que elas funcionam. Que, por exemplo, no caso dos atentados de Paris, por exemplo, se falou enormemente do Telegram. O Telegram seria o aplicativo preferido do Estado Islâmico, e etc. E que é basicamente isso. A grande arma do Telegram é ter uma criptografia forte, que ninguém consegue acessar e que traz segurança para as mensagens. Por que a gente não ouve aí de que o governo da França quer derrubar o Telegram ou a justiça da França? Qual que é a diferença?
Talvez porque existam outros jeitos de você investigar os crimes além desse jeito. Então, acho que a gente não precisa centrar o debate de resolução do crime em um ente, em uma plataforma. A gente tem outras plataformas, outros jeitos. A internet, inclusive, foi justamente o advento da internet que trouxe para a gente uma quantidade de dados sobre as pessoas gigantesca que torna a investigação dos crimes, em vários aspectos, muito mais fácil do que existia antes. Por mais que você tenha dificuldades também, porque as pessoas utilizam a tecnologia, por outro, você tem os rastros digitais das pessoas que se tornam uma ferramenta efetiva para você processar os crimes. Então o ponto é o seguinte, em outros países, os registros de acesso à aplicação, os metadados, eles sequer são obrigados para você guardar eles. No Brasil, os provedores precisam guardar por 6 meses metadados, provedores de aplicação. Em outros países, essa guarda não é obrigatória. A Alemanha, por exemplo, durante muito tempo, não teve obrigação de guarda de metadados. E os crimes da Alemanha eram solucionados, as pessoas eram processadas, o Estado de Direito não acabou. Então, o que a gente está falando um pouco aqui é esse cabo de guerra, que ele tem que ser conversado menos numa perspectiva de cabo de guerra e mais numa perspectiva de quais são as alternativas que estão postas. Acho que o Renato pode comentar um pouco da ideia de cooperação internacional. Por que o sistema de cooperação internacional, judicial internacional, não é uma alternativa para os juízes no Brasil? Isso tem que ser conversado, a gente tem que começar a debater como é que a gente tem que melhorar esse sistema para a gente conseguir um dado de uma empresa que não tem sede no Brasil. Parar de dizer que não, eu vou jogar esse sistema no lixo, porque apesar de ele existir, ele é completamente inefetivo. A gente precisa entender por que ele é inefetivo e melhorar. Realmente a gente está numa situação hoje em que há uma tendência a você ter cada vez mais dificuldade na investigação de crimes. A questão internacional citada pelo Francisco, ela é muito grave. Então, os países, de forma geral, estão atrasados nesse ponto. Só existe uma convenção, não é nem tratado, uma convenção sobre o combate aos cybercrimes, os crimes cibernéticos, que é a Convenção de Budapeste de 2001, que o Brasil não assinou. A ONU deveria, nesse caso, chamar a atenção para esse assunto e coordenar um esforço de colaboração mútua. Por que eu estou chamando a atenção nesse ponto? Porque a internet quebrou fronteiras. Nós não temos mais fronteiras. Então, na prática, acontece o seguinte, eu estou aqui no Brasil, pratico a partir de um comando que eu dou no meu smartphone, um crime que vai ter um efeito em outro país, isso vai ter um efeito danoso para alguém, seja para o país, para uma pessoa, para uma família, etc. Aquilo vai ser investigado e eu vou precisar de uma informação que o outro país tem ou, em muitas situações, sequer tem. E essas informações só poderão ser compartilhadas de forma legal, de forma adequada. E quando nós falamos na troca de informações no âmbito internacional, nós dependemos desses acordos, que nós chamamos de tratados no direito. E, infelizmente, existe um atraso muito grave nesse ponto. Porém, além disso, existe também uma preocupação, infelizmente, pelo próprio terrorismo, existe uma tendência crescente do uso terrorista das redes sociais, especialmente com a criptografia. Existe um alerta. Então, os Estados Unidos, por exemplo, no ano passado, eles têm um debate, um deputado americano entrou com um projeto de lei chamado Cyber Security Act, estimulado pelo governo federal, para obrigar a guarda de registros mínimos no uso das conexões das aplicações nos Estados Unidos. A União Europeia também discute o aprimoramento desse assunto, até porque antigamente isso era feito de uma outra forma, com relação à identificação das conexões. E aí houve um julgamento, uma decisão que isso estava sendo feito de uma forma adequada e uma parte dessa lei foi considerada nula. E agora a União Europeia está refazendo essa questão, mas existe uma preocupação, sim, um foco em se ter informações mínimas aptas a identificar criminosos. É importante. Então, só para deixar claro, então, para as pessoas, no Brasil não precisa guardar o conteúdo das mensagens, mas você precisa criar algum jeito de identificar o acesso. Se aquela pessoa... Você tem que guardar os registros de acesso, no caso, se você for um provedor de aplicação, como o WhatsApp como o Facebook como o Gmail, o Google aplicações de internet são esses várias aplicações diferentes, o Gmail é uma, o Google é outra, enfim. Cada provedor tem que guardar os registros de acesso à sua aplicação. Então, se eu acesso aquela aplicação, tem que guardar qual é o IP que eu utilizei para acessar, data e hora. É como se fosse uma linha, né, de dados que vai dizer que eu passei por ali. Mas é porque, pelo que eu entendo, né, eu conversei bastante com o pessoal do WhatsApp sobre isso, nem isso eles guardam. O que eles dizem só temos o número de telefone das pessoas. Aí é o seguinte, a gente está falando, porque na nota do Tribunal de Justiça de Sergipe, o que o juiz falava era de conteúdo das comunicações.
A conversa sobre metadados, de fato, é uma outra conversa, e se o WhatsApp opera no Brasil e declara que não guarda metadados, isso é outro debate. Né? Um debate que, será que então ele está desrespeitando o Marco Civil ou não? Acho que a gente precisa saber exatamente qual é a política, a gente precisa saber, por exemplo, se tem processos no Brasil que pediram metadados ao WhatsApp e o WhatsApp se negou a entregar. No caso de Sergipe, o que eu vi na nota do tribunal era que era conteúdo das comunicações. Então, a gente tem que saber exatamente como é que o WhatsApp tem se portado nesses outros processos de metadados. Se é o que se procede essa informação, agora, Felipe, aí é outro debate mesmo. Dentro da sua questão, para deixar até bem clara a situação, não vou discutir se pode ou não tecnicamente, mas se o juiz der uma ordem, daqui para frente, eu quero que você forneça ou monitore ou grave o conteúdo daqui para frente. Antes, conforme o Francisco falou, realmente não existe essa obrigação legal, nem poderia, existe até uma vedação legal para isso. Mas daqui para frente, o juiz pode determinar. Inclusive, há uma previsão dessa natureza no próprio Marco Civil. Uma coisa que a gente fica com a dúvida é, por exemplo, um juiz, né, e todo respeito a ele, ao trabalho dele, mas enfim, é um juiz em Sergipe legislando sobre um serviço acessado no país inteiro por 100 milhões de pessoas. Se ele sozinho determinar isso, a empresa é obrigada a cumprir, e aí ele tem o direito de interferir tanto em um sistema de uma empresa americana usada pelo país inteiro? Então, o direito ele tem. Em tese, ele pode dar esta decisão. A questão é uma decisão proporcional? É uma decisão adequada? Que é um grande debate hoje. Eu diria que se for impossível tecnicamente, de fato, do jeito que o serviço funciona, ele não pode obrigar a empresa a operar de uma outra forma só para atender necessariamente uma decisão que ele tem. O que ele pode fazer é me dar todos os dados que você tem, que você guarda e que você é obrigado a guardar. Você não pode, na minha opinião, acho que é um pouco excessivo esse poder de modificar o código de um aplicativo, porque um juiz falou que tem que ser modificado. Eu acho que a gente tem que... Isso é um debate que se abre. A gente nunca viu antes um debate sobre criptografia ou sobre legislação, decisões judiciais ou legislação a respeito de código no Brasil. A gente nunca determinou antes se esse tipo de brecha pode ser aberta, seja por juiz, seja por legislação. Por legislação, eu acho que é mais pacífico que existiria esse poder. Há uma pergunta que está no ar. O WhatsApp pode ou não pode modificar o seu código? Essa é a pergunta, isso está no ar. O WhatsApp diz que não pode, o judiciário diz que pode. Então, nós precisamos ter uma perícia que diga sim ou não. Nós não sabemos. É uma decisão simples. Aí eu fico pensando numa companhia global que atua em todos os países, né? O Brasil é um mercado importante, mas eu imagino que, né, se eles forem embora, eu imagino que eles né, o bottom line do Facebook não deve mudar tanto assim, porque o WhatsApp, uma decisão que eles podem tomar não queremos seguir a legislação e a gente vai embora. Sim, podem tomar essa decisão. Agora, seguindo aí nesse debate, se o juiz pode ordenar isso ou não. O juiz não pode, por exemplo, por uma decisão, ordenar que uma empresa de telefonia comece a guardar telefonemas de todo mundo ou determinar ali por uma decisão judicial um período de guarda preventiva de algum tipo de comunicação, só porque no futuro ele pode querer que aquela comunicação seja acessada. Né? O que ele pode fazer é, dentro do limite legal da lei de interceptações, determinar uma interceptação. A lei de interceptações telefônicas, que é o que permite que grampos aconteçam, ela não é adaptada a essa realidade. A lei de interceptações telefônicas não fala desse tipo de grampo. Então, se ela não fala desse tipo de grampo, eu seria muito cauteloso em dizer que esse tipo de grampo tem totalmente uma base legal. Né? Ele é uma adaptação de uma legislação pensada para outro tipo de tecnologia. E aí, quando é aplicado nesse sentido mais extensivo, é aplicado, na minha opinião, às dispensas dos usuários e da privacidade que eles têm. Porque é uma coisa que os serviços se adaptam. Eu lembro na época do saudoso Orkut, Deus o tem, que tinha uma política, tinha uma polêmica enorme na época da CPI da pornografia infantil, da pedofilia. Aí vinha o relator falando, não, nós vamos mandar fechar o Orkut no Brasil, porque é um depósito de pedofilia e etc. O Google foi lá, ele queria manter o serviço, fez as suas adaptações. Então, criou um filtro, começou de forma aparentemente mais diligente, repassar as informações, criou um canal direto. As
as pessoas esqueceram o Orkut, que muita gente falava, não, a gente quer fechar. Também não falta um pouco também de tato do WhatsApp, de perceber até onde ele pode chegar um pouco mais para resolver o problema e não ficar tendo o serviço bloqueado o tempo inteiro? Acho que o primeiro passo é ele explicar para as autoridades pertinentes como é que eles operam, como é que eles funcionam, como é que a criptografia deles funciona, né? Por que eles instalaram só agora, ou anunciaram que instalaram só agora, antes não tinha, como é que funciona isso? Acho que o primeiro passo... Transparência. É explicar como é que funciona. E aí a gente vai começar a debater o que a legislação brasileira permite, até onde que o juiz pode ir e até onde que a empresa pode ir. Porque o debate, ele é muito... ele é ruim se a gente ficar só debatendo um dos lados. Ele é bom se a gente consegue ter diálogo e debater os dois lados, das autoridades e das empresas. Eu lembrei aqui de 2 aplicativos, mas antes eu vou discordar um pouquinho, de forma respeitosa, do Francisco, meu amigo Francisco. Eu acho que a lei da interceptação, que é a 9296, ela permite a interceptação de fluxo de informática e telemática. Então daria para a gente encaixar nesse ponto, até que foram 4 juízes que deram ordens semelhantes. Das 3, o desembargador de plantão é que manteve a decisão, agora houve a reversão, houve o desbloqueio. Mas eu lembrei do Lulu e do Secret. Se não me engano, o Secret foi suspenso pela Justiça porque ele não se adequava à legislação brasileira, se não me engano, aquele caso do Espírito Santo. Sim, né? Sim. Então são exemplos em que, em algumas situações, realmente pode acontecer do aplicativo não querer, não se adaptar, e aí ele não quer operar no Brasil. Não é o caso do WhatsApp. Hoje eu reitero aqui, somos 100 milhões de pessoas que já usam. Nós somos dependentes disso. O que deve haver é uma adaptação natural, uma tropicalização, como você falou no caso do Orkut, e as coisas vão se ajeitando. Isso não deve ser só aqui, deve ser no mundo inteiro, porque eu vejo que há uma tendência de que haja uma guarda mínima de informações com um único objetivo. O objetivo é único, não é quebrar a privacidade de ninguém. Se houver necessidade e se um juiz, que é quem tem esse direito, quem tem este poder, pedir, ele receber essas informações para um determinado propósito, nesse caso, uma investigação de um crime. Uma coisa que as pessoas ficam com a dúvida é que aí me perguntaram é o seguinte, por exemplo, no caso da Lava Jato, por exemplo, a gente vê um monte de mensagem de WhatsApp, aí vaza mensagem de WhatsApp não sei onde, a mensagem de WhatsApp é às vezes, por exemplo, indício de algum crime, alguma coisa assim. De onde que essas mensagens são tiradas? Já que supostamente... Pode ter vindo do telefone da pessoa. Se eu aprender a criptografia é de ponta a ponta, se eu pegar uma das pontas, eu consigo ler o que está. Claro, se você destruir o telefone, jogar ele fora, beleza, você não consegue ver. Mas se você aprender o telefone, ou seja, uma das pontas, todas as mensagens vão estar ali, do mesmo jeito que estão para mim, do mesmo jeito que estão para o Renato. Pode quebrar a senha, por exemplo, do iPhone. Para quem usa aquela senha de 4 números, fica relativamente fácil de você quebrar. Agora, uma senha mais longa, a criptografia da Apple é uma criptografia muito boa, fica difícil. Mas também tem a questão do backup. Muita gente faz o backup, aliás, existe esse recurso do backup automático do próprio WhatsApp na nuvem. Então é um outro recurso, uma outra forma que você pode ter de acessar. Essa prova como existem outros recursos que podem ser utilizados. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Não, claro, acho que não é fácil, inclusive nesse caso complexo que é a operação do Lava Jato. Não é fácil, mas existem diversos meios. Se você está, por exemplo, querendo localizar alguém, dados de geolocalização não são conteúdo das comunicações. Você não tem que grampear uma pessoa, não funciona do mesmo jeito, para você conseguir saber qual é a antena de celular que o celular dela está se conectando. São coisas que gozam de proteção diferente, inclusive. Então, o ponto é, será que o juiz lá de Lagarto, e esse é um dos problemas de discutir esse caso, a gente não tem acesso aos autos, a gente não tem acesso ao processo, a gente não sabe o que exatamente que ele pediu, qual que é a investigação, porque ela corre em sigilo, talvez, claro, tem um motivo para ela correr em sigilo, mas fica difícil também a gente cravar e falar, não, é por isso, é por aquilo, porque a gente não sabe o que está... No desembargador, por exemplo, eles não divulgaram nada. Então, a gente só sabe que derrubou. Sim, exatamente. Ponto. Agora, a tecnologia, ela nos traz algumas armadilhas, né? Voltando no caso, do caso da Apple versus FBI, a Apple disse, eu não consigo abrir. O FBI disse, eu quero que você abra, o juiz mandou abrir. A Apple veio e disse, não vou conseguir abrir, tecnicamente não dá. O FBI foi lá, segundo dizem as matérias, e contratou 3 hackers, eles foram lá e abriram. O que a Apple disse... podia ligar para o povo da FBI, pegar o telefone desses hackers, será que não rolava a cooperação internacional? Porque aí resolvia o problema, não? O que a Apple disse foi, assim, claro, ela poderia destacar um time de engenheiros para refazer o código ou para
O ponto é, ela não quer fazer isso, porque no entendimento da Apple, nesse momento, se ela fizesse isso para esse caso, o FBI teria uma desculpa muito boa também para pedir em outros casos menos graves, porque ia ser menos custoso, já que a porta ia estar lá. Mas agora piorou, né? Agora vai ter mais motivo ainda. Acho que aí tem falando de hackers, tem uma outra coisa para se falar que é interessante, que saiu no ano passado revelações sobre a empresa Hacking Team, que é uma empresa italiana que cria soluções de informática e tal. E uma das soluções são justamente programas maliciosos, né, softwares maliciosos que infectam o telefone celular de uma pessoa e passam toda essa informação para quem é o dono do software. O que veio nessas revelações da Hacking Team é que justamente a Polícia Federal brasileira estava em negociação e negociou com a Hacking Team esse tipo de programa. Ou seja, a gente tem a implementação desse tipo de programa no Brasil, é aí que eu acho que a lei não cobre. Né? A gente tem aí tecnologias de acesso a dados dos usuários que não tem regulamentação legal para o seu uso. E aí, se elas não têm regulamentação legal para o seu uso, é muito danoso que esse uso seja feito assim de forma impensada, porque aí as garantias dos usuários, as garantias dos cidadãos, né, o devido processo legal, o direito de defesa... Isso tem que ser respeitado. O Estado de Direito fica ali um pouco ali na corda bamba, sabe? Que é o grande papel hoje do Judiciário brasileiro. Aliás, o Judiciário brasileiro tem se mostrado assim, respeitar as garantias, né, não só propiciar uma investigação, mas respeitar, acima de tudo, as garantias individuais, o devido processo legal, ampla defesa, a privacidade. Eu tenho certeza que nenhum juiz seria contra isso, inclusive o juiz que implementou essa decisão do WhatsApp. A ideia de fortalecer o Estado do Direito é para os dois lados. É do lado da proteção do cidadão e é também do lado de fazer valer a legislação brasileira. Que acho que um pouco a discussão ficou em termos do impacto, né? Então, por exemplo, por que não aumentar? Eles já tinham definido uma multa. Por que não aumentar essa multa? Por que não criar uma multa impagável? Algum tipo que não impactasse a vida das pessoas, que ficasse só, se a gente estava falando ali que é um intermediário, deixar só duas partes desse intermediário, os usuários de fora. Aí que vem a questão da desproporcionalidade. Então, se você tem 100 milhões de pessoas que dependem, a maioria depende disso, até alguns fazem negócios, enfim, será que o prejuízo não vai ser maior? Vai. Então, será que eu posso fazer alguma outra coisa? E aí, efetivamente, eu acho que o caminho tem que ser nesta linha. Aumentar a multa? Sim. O Facebook que está envolvido nesse caso tem patrimônio? Tem. Alguma sanção penal? Sim, talvez. Alguma outra questão? Pode ser também. Mas o que a gente não pode fazer é, com um único propósito, acabar prejudicando mais do que beneficiando mais. E isso envolve também a parte da própria, novamente, da evolução tecnológica, da compreensão da dimensão da nossa dependência. Queira ou não, aqui no Brasil nós somos 200 milhões de pessoas, 138 usando a internet com muita intensidade. E aí é o seguinte, se a gente tem que olhar para a decisão do juiz com alguma generosidade e entender que ele estava querendo fazer a legislação, fazer valer a legislação brasileira, a gente tem que olhar para o descumprimento dessa ordem judicial por parte do WhatsApp com alguma generosidade e entender por que eles estão batendo tanto pé na segurança e na privacidade dos seus usuários. Por que isso ali é tão importante? Porque assim, só olhando com generosidade para os dois lados que a gente consegue avançar no debate e parar com esse atrito que na verdade acaba sobrando para o usuário. Né? Mas tendo a questão em si, a parte positiva disso tudo é o seguinte, as operadoras cumpriram a decisão, o WhatsApp recorreu da decisão, reverteu a decisão dentro do devido processo legal, dentro dos princípios democráticos. O que eu acho que é só bem importante dizer é que essa possibilidade de bloqueio, apesar como a gente estava falando, do constrangimento, de ser um constrangimento para a empresa, da ideia de fazer valer a legislação brasileira, eu acho temerário da gente ampliar ou banalizar esse tipo de medida. É uma medida muito extrema, uma medida que impacta na vida de milhões e milhões de brasileiros que usam o WhatsApp para trabalhar, que usam o WhatsApp na sua família, que, enfim, para infinitos jeitos, a gente já sabe quais são os jeitos, cada um usa do jeito que quiser. Mas a ampliação dessa possibilidade de bloqueio, como, na minha leitura, tem sido proposto pela CPI de cybercrimes, que aí está com sessão hoje, inclusive, para votar o relatório, tem uma das propostas que amplia e deixa expressa ainda mais a possibilidade de bloqueio. Eu acho isso temerário em termos de liberdade de expressão, porque aí quando você tem ali uma das hipóteses de bloqueio, como, por exemplo, o direito autoral, então, violação de direito autoral, se aquele aplicativo for considerado principalmente utilizado para violação de direito autoral, você vai tirar o aplicativo do ar, então
a gente entra num terreno muito perigoso de começar a tornar a nossa internet hipercontrolada. Mas olha que interessante, o bloqueio está previsto, a possibilidade de bloqueio no Marco Civil de forma genérica. A última versão que eu vi da proposta da CPI foi exatamente para balizar e reforçar a condição, a existência de alguns passos anteriores ao bloqueio, que é uma questão que eu questiono. Se houver o bloqueio, e eu acho que algumas situações, você tem o caso do Lulu, do Secret, etc., pode ser que haja isso, pode ser que continue acontecendo, o que a sociedade precisa ter é um aviso prévio. Então, já que não tem jeito, vai bloquear, então eu preciso me preparar. E esse é um passo que tem que ser dado nesta situação extrema com uma previsão legal. Por exemplo, o simples fato de você poder bloquear do dia para a noite, isso pode, como nós conversamos aqui, acho que é uma convergência, causar mais prejuízos do que beneficiar uma investigação. Sim. Essa acho que é uma grande questão importante. Então vamos definir regras específicas para a ocorrência de um bloqueio em casos extremos, como última medida. Aí sim.